Eu acho que foi uma combinação de vários fenômenos, né? Até no artigo em que eu escrevi para o livro, eu trabalho um desses aspectos. Eu acho que foi fundamentalmente, do ponto de vista sociológico, uma rebelião das classes médias. Uma rebelião das classes médias provocada por uma década que antecede junho de 2013, no qual os muito pobres melhoraram espetacularmente de vida, mas não porque tenha havido distribuição da riqueza dos muito ricos. Os muito ricos não tiveram o seu patrimônio afetado pelos governos Lula e Dilma. O que houve no país foi uma grande reorganização do orçamento para favorecer os mais pobres. Essa reorganização orçamentária provocou uma distribuição de renda e não de riqueza. E uma distribuição de renda que foi da metade da pirâmide para baixo, não do topo da pirâmide para baixo. Num país no qual os impostos são pagos e são percebidos como pagando apenas pelos setores médios. Os mais pobres não sabem que pagam impostos, não é? Porque é o imposto sobre o consumo. O Brasil tem uma exorbitância de impostos sobre o consumo. 51% de toda a arrecadação da União, dos estados e dos municípios vem do imposto de consumo, de uma comida que você compra, de uma garrafa de água, de qualquer produto ou serviço. Os mais pobres não sabem que pagam impostos. Os mais ricos não pagam impostos, porque aqui nós não temos impostos sobre lucros e dividendos, não temos impostos sobre juros obtidos através de empréstimos com capital próprio, nós não temos impostos sobre meios de transporte de luxo. Então, os ricos não pagam impostos. E na escala do imposto de renda, o teto é 27,5%. É um teto baixíssimo. Quem que paga impostos no Brasil? Os assalariados de renda média. Esses é que pagam impostos. E esse setor social, durante aquela década primeira da experiência petista, ela, claro que foi beneficiada nos momentos de maior crescimento da economia, mas ela fez parte, a classe média, do elevador que subiu mais devagar. Os elevadores que subiram mais rápidos foram os dos muito pobres e os dos muito ricos. E a classe média foi se sentindo ensanduichada, até porque ela foi tendo problemas reais. Embora a inflação tivesse, por exemplo, em 6%, já subindo aqui naquele ano de 2012, 2013, a inflação dos produtos e serviços típicos das classes médias subia muito mais do que a inflação. Por exemplo, mensalidades escolares. Planos de saúde. Planos de saúde. Tá? Então a classe média foi ficando ensanduichada, ela foi ficando espremida numa engenharia muito original que o PT constrói, que era uma ponte entre os muito pobres e os muito ricos. Não era uma aliança com as camadas médias. E as camadas médias explodem em 2013. Sociologicamente, o que aconteceu foi uma rebelião das camadas médias. Qualquer um, o gatilho podia ter sido qualquer um. Da classe média tradicional, porque, na verdade, falou-se muito, eu acompanhei muito isso, Breno, nos governos Lula, né? A chamada nova classe média, a ascensão da nova classe média. Eu me lembro, o presidente do Santander no Brasil dizia que o Brasil tinha incorporado uma Espanha à nova classe média, 40 milhões de pessoas que tinham saído da pobreza, né? Ou seja, o que você está falando é o seguinte, foi a velha classe média que se sentiu, vamos dizer assim, quer dizer, preterida pelas políticas públicas, né? Eu acho que não foi só a velha classe média. As estatísticas, tem um trabalho muito bem feito, no meu artigo eu aproveito essa recopilação, do André Singer, alguns meses depois de junho de 13. E ele pega todas as pesquisas que identificavam o perfil de quem participa das manifestações. Fica ali nítido, com diferenças de estado para estado, mas fica ali nítido que quem participa das manifestações é fundamentalmente quem tem um nível maior de escolarização e, portanto, se supõe um nível maior de renda. Mas não é apenas a classe média tradicional, são os setores da nova classe média também. Porque o que acontecia, Leonardo? O governo Lula, ele expandiu fortemente o ensino universitário. Para quem não tinha possibilidade nenhuma de entrar na universidade, poder entrar através do ProUni ou do FIES numa faculdade particular era um avanço na vida. Mas na hora que essas pessoas que se formavam em determinadas profissões, por exemplo, engenharia ou arquitetura, nessas faculdades privadas, através do FIES e do ProUni, quando elas iam para o mercado de trabalho, elas se davam conta que aquele diploma não era garantia de emprego. Porque as universidades públicas continuavam a ter uma preponderância nas contratações, e porque o país, como ele vinha se desindustrializando desde os anos 80, e isso foi um processo que não foi detido nos governos Lula e Dilma, a criação de empregos de qualidade foi mais lenta do que a formação de profissionais, com exceções em alguns períodos. Teve um momento que você teve escassez de engenheiros no Brasil, teve um momento que você teve, especialmente quando tem um boom da construção civil, em função da Minha Casa Minha Vida, você teve problemas com algumas profissões como a de engenheiro. Mas, em geral, a criação de empregos de qualidade foi mais lenta do que o ritmo pelo qual as pessoas se formavam. Vamos nos recordar que, através desses 3 programas, ampliação da universidade pública,
o que inclui a criação, a expansão dos institutos federais, o ProUni e o FIES, o governo Lula o governo Lula e Dilma mais que dobrou o número de estudantes universitários. Isso significa dizer que mais que dobrou a formação de profissionais de nível superior. Mas a economia brasileira, ela foi crescendo, especialmente na área de serviços, de comércio e não na indústria. Então, havia uma frustração nessa nova classe média. Aquela felicidade de ter conseguido ir para a universidade não se traduzia num emprego de qualidade com renda superior.